Boa noite, pessoal. Estou aqui com um convidado muito especial. Hoje eu recebo com muito orgulho, né? O meu mentor, o meu mestre, o meu amigo Davi Forli, uma das mentes mais lúcidas sobre liderança, tecnologia e educação no Brasil. Olha só que Ué, legal. que Com massa. mais, olha só, professor, com mais de 19 anos de experiência em gestão educacional, presencial e online, né? Fundador do INEP e da escola, com mais de 20 mil alunos formados, colunista da CBN Ribeirão, no quadro Lideranças e Carreiras, e um dos pioneiros em EAD no Brasil, especialista em liderar transformação digitais. Né? Olha só, que bacana, hein, professor? Quando o cara começa a apresentar você que demora muito assim, é porque você tá ficando velho, viu, Marcelo? Super legal. Cara, é uma alegria estar aqui. Você é um sujeito excelente, guri, super sangue bom. A gente se conheceu na PUC. Baita cara que você é. Tô super feliz que você está fazendo esse canal. Vai dar muito certo. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Esse canal é super relevante pelo propósito, pela definição, pelos objetivos, mas principalmente por ser conduzido por você, que é um sujeito que vai matar muita gente de orgulho aí. Pode ficar tranquilo. Legal, professor, muito obrigado. Uma honra poder recebê-lo aqui. Para mim está sendo muito especial. Muito grato de coração mesmo, né? Vamos lá. E, professor, eu começo com uma reflexão, né? E aí até o professor vai poder contar um pouco da história do professor, e aí falando um pouco sobre... E eu acho que isso vem lá do início da história do professor. Antes, as empresas elas tinham sistemas. E o professor tem uma experiência com isso que eu achei muito bacana. É. E agora, os sistemas têm as empresas, né? E houve uma inversão da lógica organizacional com a centralidade da tecnologia. Teve aí um movimento com impacto, né, de sistemas como ERPs na cultura e no fluxo decisório, enfim, né, e eu gostaria que o professor também falasse um pouco, desse alguns exemplos aí da história do professor, da carreira do professor. Boa. Cara, assim, E, essa. Pode falar. não, assim, eu ia perguntar, professor, como que um líder, e aí o professor pode trazer os exemplos, né, mas como que o líder pode evitar que o sistema ele engesse a empresa ao invés de empoderá-la, né? Cara, muito bom isso, Marcelo. Muito bom isso. Cara, eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito nisso. Assim, isso mudou, né? O cara, pô, vou fazer uma empresa de produção de palito de fósforo. Cara, o cara vai lá, começa a fazer palito, acha um lugar para vender, bota vendedor na rua, não sei o quê, e o negócio funciona. Ah, vou fazer chapa de aço, vou fazer sapato. Cara, hoje, amigo, se você. Toda essa galera que eu falei tem um sistema controlando quantos palitos o sujeito está fazendo, quantos sapatos ele é capaz de produzir, que tipo de sapato, para que mercado. Então, tem uma mudança muito grande em curso nas organizações, né? E quem não pegou essa carona de informação, de clareza de informação, quem não se organizou para isso, está sofrendo, é muito difícil prosperar e seguir num mercado onde né, assim, você não está organizado em sistemas. Né? O RP, eu acredito realmente nisso. Né? Eu acho que antes as empresas tinham sistemas, hoje o sistema ingessa, e ele ingessa mesmo. Né? O que eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Lideranças de alto nível, assim, né? A tua pergunta é boa, como é que a gente não deixa que o sistema ingesse a empresa? Né? Uma pergunta boa. Cara, primeiro, assim, você precisa ter clareza do que você quer da tua empresa, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Eu sempre conduzi, assim, tanto em aula quanto em projetos em parceria, consultorias que poucas vezes eu fiz, mas que fiz, e principalmente conduzindo as empresas que eu fundei, liderei, que hoje eu estou à frente de 3 organizações aí, complementares entre si, mas que tem muita sinergia operacional. É, é, cara, é, você não pode deixar o sistema ser maior do que você só não vai deixar isso acontecer se você souber o que você quer dele.
Isso é uma coisa que, e às vezes eu acho que a liderança tem um pouco de preguiça de descer no detalhe, de saber quem é esse fornecedor, de saber o que esse sistema vai fazer, de entender para onde vamos e como vamos, com quem vamos, saber que tem um esforço, saber que tem uma grana para ser colocada nisso. Então, eu acho que isso é o principal, cara. Eu acho que a liderança precisa saber que, primeiro, você não vai ficar sem um RP. Segundo, você precisa empoderar a galera que está à frente disso. Independente de quem você é, independente do mercado que você está, se você tem um diretor comercial, isso é uma coisa bem interessante de falar, cara. Se você tem um diretor comercial para fazer a sua empresa vender, um diretor de produção para fazer a sua empresa, ou de operações para fazer a sua empresa operar, você precisa ter um diretor de TI. Independente de quem você é, no mesmo nível da tua organização, o nível mais alto da tua liderança, tem que ter um número de cadeiras suficientes para ter um cara de TI sentado do lado dos caras que produzem, que entregam, que controlam, etc. Que show, professor, que legal. E assim, é um pouco aquela história também eu vejo muito, né? E o professor trouxe isso na sua fala. O líder precisa saber o que ele vai querer do sistema, para o sistema é útil a ele, né? Então, eu entendo que o sistema ele não é a solução, mas ele é um meio para buscar a solução e organizar o caminho para que a gente chegue na solução. E às vezes o que eu observo, né? Eu trouxe isso. Às vezes o líder ele traz o sistema como a solução, pronto, vamos implantar um sistema, ele vai resolver, mas acaba burocratizando o processo, acaba engessando o processo, né? E às vezes falta também aquele momento da galera para utilizar aquela ferramenta. Às vezes o líder ele não transmite, ele não comunica o propósito daquela ferramenta, né? Então isso é um aspecto muito legal, hein? Muito importante o professor ter trazido isso. É um excelente ponto, porque me parece, Marcelo, que sempre é um pouco do papel do líder fazer essa. Primeiro, né, assim, tem um papel do líder que eu fico pensando no papel do líder de TI, né, cara? As minhas empresas todas têm uma camada de tecnologia muito forte, então eu fico olhando para as pessoas que estão nessa posição, né? E eu, assim, cara, você sabe, eu admiro muito você pessoalmente, eu vejo que você tem esse skill de ouvir o que o cliente vai fazer com aquilo que você quer que o sistema faça, né? Pelos nossos papos, isso fica muito evidente que é assim que você conduz os seus times e os seus projetos. Eu acho que isso falta às lideranças de TI e precisam se esforçar para isso. Então, ouvir bem, né? Um passo da comunicação é ouvir bem, ouvir muito bem. Então, entender, cara, o que esse cara vai fazer com isso aqui? E aí, entendendo isso, comunicar bem para a sua equipe o que é aquilo que vai acontecer, o que é aquilo ali. Então, qual vai ser o resultado? Né? Essa coisa do cliente interno, do uso da ferramenta, do quanto aquela ferramenta é importante, do porquê que aquela ferramenta é importante, como ela se integra com as demais, como aquilo junto ajuda o resultado da empresa. Essa coisa toda, ela me parece muito para ser clareada sempre, sabe? Para a busca da clareza, tá sempre na mesa dessas pessoas, né? Que legal, professor. Perfeito, perfeito. E pegando um gancho, professor, eu não quero entregar a idade do professor, mas pegando um gancho, o professor enviava contratos via fax e Cara, é vendia muito legal cursos isso. no CD-ROM e aulas via satélite. Pois é, cara, essa é uma coisa que eu vi acontecer, cara. Certamente, né? Você vai entrevistar gente que tem uma experiência mais longeva do que a minha, né? Mas você não entrega, mas eu tô com 48, né, cara? E eu comecei a trabalhar cedo, né, bicho? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 15, né? E passado um tempo já, isso não foi no começo da minha atividade profissional, não. Eu tinha ali uns 22, a gente tinha um monte de projeto já rodando, né? Eu comecei a trabalhar com educação cedo, cara, eu lembro direitinho que mais de uma vez para botar um projeto no ar, isso é uma coisa interessante, né? O cliente tem 6 meses para discutir o projeto com você e tem 3 dias para implantar, né? Isso é sempre assim, né, cara? Essa é uma coisa que não mudou. Nesses anos todos da minha atividade profissional, essa é uma coisa que não mudou. Você fica meses conversando sobre o projeto, na hora que o cara bate o martelo, ele quer no outro dia, né?
Então, assim, mas isso aconteceu, cara. Eu vi isso, essas duas coisas aconteceram, são fatos folclóricos da minha vida. Assim, o cara manda o contrato para você por fax, você pega aquele contrato por fax, assina e devolve o fax. Cara, eu não consegui imaginar o que chegava do outro lado, né, cara? E tivemos isso também, né? Quando a educação. Cara, eu tive no primeiro congresso da Associação Brasileira de Educação à Distância, cara. Eu participei do primeiro congresso da Associação Brasileira de Educação à Distância. E quando eu estava lá, eu me lembro direitinho, cara, a premissa de negócio naquele momento era a educação via satélite, cara. Os caras achavam que assim, o único jeito de você entregar a educação ia ser sempre uma transmissão satelital. Então os caras contratavam hora de satélite competindo no preço de hora de satélite com a Rede Globo. Você imagina isso, cara? Então, assim, aí quando a gente flexibilizou isso, a internet começou a ser mais popular e tal, o acesso à internet começou a ficar uma coisa mais comum, ele não dava possibilidade de transmissão de imagem. Isso aqui que está acontecendo, cara, 20 anos atrás era uma coisa, cara, tá louco isso daí, né? Então a gente tinha site, né? A gente tinha sites EAD, não eram nem ambientes virtuais de aprendizagem, site EAD que chamava, e a gente mandava todo o conteúdo para os caras de correio, tipo o Instituto Universal Brasileiro, cara. E chegava o material na casa do cara, ele usava aquele CD-ROM, né? Tem uma história maravilhosa que uma vez um cara a gente queimou um CD-ROM de um aluno, né? Esse negócio é um negócio interessante que quando você comprava CD-ROM, né, o equipamento, né, o computador tinha CD-ROM, hoje nenhum tem mais, né? Não sei quantas velocidades, 24 velocidades, 48 velocidades, pô, quanto mais velocidades, melhor era, né? Só que acontece o seguinte, a velocidade é a velocidade mesmo, é o giro do troço, né, cara? Então, quanto mais gira, mais esquenta. E a gente adesivava os CDs, né? Cara, esse negócio do X, não sei quanta velocidade, aí a gente pôs fogo no equipamento do aluno, tivemos que reembolsar o cara por causa do adesivo, aí paramos de colocar adesivo. Cara, já vivemos de tudo isso aí, né? E agora uma educação digital, né? Onde o desafio passa a ser outro, né, cara? O desafio é outro. Qual que é o desafio hoje, né? Se você me perguntar. Cara, o desafio hoje é você garantir que você tem método para que aquilo que você prometeu como experiência de aprendizagem se torne de fato aprendizagem. Esse é o maior desafio para um cara na minha cadeira, falando de digitalização, de educação e de educação online, que é onde eu estou mergulhado até a cabeça, garantir que o teu aluno aprendeu. Isso é o mais desafiador, porque tem muito curso, cara. Tem muito curso. A oferta de cursos no Brasil hoje é um negócio absurdo. Mas e quem está aprendendo de verdade? Quem está quem tá saindo daquele curso melhor, com mais capacidade de impactar o seu mercado? Então, essa é uma coisa sobre a qual todo mundo tem que se debruçar, cara. Instituições de ensino, o próprio consumidor, isso é um negócio que eu dou muita aula de ambientação para curso online, né? Muita mesmo, e eu gosto muito de fazer isso. E eu acho que isso é uma parte essencial do projeto, cara. O cara tem que entender, brother, responsabilidade de aprendizado é tua, cara. Que legal, professor, que legal. E eu queria fazer uma conexão, professor, porque o professor, a característica que eu vejo em você é uma característica de se importar muito com o cliente, né? Como o professor acabou de falar, como que a gente vai criar um método, como que a gente vai desenvolver um método para que o aprendizado ele seja, de fato, mais efetivo, né? E aliado a tudo isso, a transformação digital. E aí o professor já vem, né? O professor já vem de uma época que tinha o CD-ROM, tinha lá aulas via satélite, contrato via fax, né? E eu queria trazer isso para a liderança, né, professor? Porque como a gente está na sociedade, a gente desenvolve produtos, a gente desenvolve soluções para os nossos clientes. Como que o professor vê, como que foi para o professor a experiência de liderar essa movimentação, saindo dessa era mais analógica, migrando para essa era mais digital, né? No mercado do professor, no mercado de educação. De Como que foi educação. essa experiência para o professor? Cara, eu acho assim, ó,
eu acho que eu tive sempre muita fome, assim, sabe? Muita necessidade de estar atualizado, muito foco no meu mercado. Isso que eu acho que é uma coisa muito interessante. Quando você tem essa, essas características, assim, né? A fome, a vontade de saber por onde vai e tal, você se conecta com gente que está construindo tendência. E isso acaba te ajudando a construir tendência também, né? Então, assim, a gente foi, assim, isso é uma coisa interessantíssima de contar, eu tenho o maior orgulho disso, né? Me coube, a mim, pessoalmente, escrever o método do primeiro MBA online da USP. Isso é uma coisa que, né, assim, a USP tinha autorização para fazer curso à distância. Quando a educação à distância começou a se configurar como uma realidade vindoura no Brasil, as instituições de ensino maiores foram lá e falaram assim, ó, então tá autorizado a fazer educação à distância e tal, mas daquela coisa, né, aquele negócio, então tá, então o MEC falou que pode EAD, legal. Então as universidades foram lá e falaram, ó, pode EAD aqui também, então beleza, a universidade tem autonomia institucional, segue aí, tá, não. Mas ninguém falou, ó, é assim que faz. Então me coube, quando eu fui o primeiro cara que levantou a mão e falou, cara, vamos fazer um MBA online dentro da USP. E aí, quando eu falei essa frase, muita gente falou, cara, você tá maluco, isso é uma loucura, como é que você vai fazer esse negócio dar certo? Que não sei o que não sei o que, e pô, esse mercado, isso é uma coisa que acontece bastante, né? Muita gente levantou a mão para falar, você vai matar o presencial, vai acabar o presencial, isso é um negócio que né, tinha muito essa fala, né? E eu tenho uma fala atualizada sobre isso, assim, né? Eu realmente acho que o EAD mata o presencial, aquele que é irrelevante, né? O presencial é relevante, vai acabar, cara. O presencial existir, ele precisa ser bom, cara. Precisa ser relevante pra caramba. Não significa ser caro, não significa ser difícil, não significa ser cansativo. Significa ser relevante. Mas naquele momento a galera falava, pô, mas como? Isso vai prejudicar a marca, isso vai precarizar a oferta, que jeito, não sei o quê. E aí, cara, eu me aprofundei, né, cara? Então, quando eu levantei essa mão, já tinha 10 anos que eu tinha ido naquele primeiro seminário de educação à distância. Eu já conheci um monte de gente, eu já tinha exemplos de outras instituições que estavam fazendo e estavam fazendo bem, já tinha exemplos internacionais de gente que estava fazendo bem. Então, assim, eu não fui numa aventura, eu estava calçado, eu sabia o que eu queria do método, eu sabia o que era possível fazer. Eu só levantei essa mão quando a tecnologia já permitia fazer isso aqui. Então, assim, posso te dizer que a USP entrou atrasada no mercado de educação à distância, porque a gente só entrou quando era possível fazer uma aula ao vivo com a qualidade do que a gente está fazendo aqui, dessa conversa que a gente está tendo aqui. Então, né, assim, então podia ter sido feito diferente, a USP não entrou nessa loucura do CD-ROM, desse negócio do satélite, não, entrou quando tinha essas condições que eram condições confiáveis. Então, liderar esse movimento foi um pouco assim, antecipar, né, trazer o futuro para mais perto e convencer as pessoas, né, cara, assim, ter bastante background, assim, eu não tava chutando, eu não tava testando, eu não tava vendo se ia dar certo, cara, eu sabia o que eu tava fazendo, e eu não fiz sozinho, né, cara, isso é outra coisa, né, você não lidera um movimento como esse sozinho, então eu tive muito suporte institucional dos meus pares ali naquele momento, né, Alberto Matias, Iriane Miura, André Lucirton, galera que desde o começo ali falou, cara, vamos fazer esse negócio dar certo, vamos mexer o doce aqui para essa coisa funcionar e funcionar bem e deixar todo mundo orgulhoso. Então, você precisa ser corajoso e você precisa encontrar gente corajosa para vir com você, porque não tem outro jeito. Que legal, professor. E tem que ter muita coragem, né? Porque mudou muita coisa e hoje eu vejo que a transformação digital ela acontece cada vez mais em um período menor, né? Então eu vejo essa movimentação e a gente tem que se adaptar rápido também, né? E o professor tem que acabar adaptando a liderança também do professor, né? Em relação às equipes, em relação, enfim. Né? Então... Excelente ponto, cara. A liderança das equipes mudou muito. Isso é uma coisa que mudou muito, assim. Eu acho que essa é uma coisa que também aconteceu na minha vida cedo e isso me ajudou muito, assim. Eu comecei a lecionar cedo ali, com 25, 26, eu comecei a dar aula, né? E para dar aula você precisa estudar, né, cara?
Então, eu estudei bastante gestão de carreira e bastante liderança, bastante mesmo, cara. Eu tenho uma quantidade de livros aqui que, que é legal de olhar e de lembrar, né? E continuo estudando, né? Acho super importante. Essa é a razão pela qual eu mantenho a coluna, né? A coluna me mantém disciplinado, me mantém estudando, né? Da CBN. O que eu te digo assim, a liderança mudou muito, cara. Então eu precisei estudar cedo e precisei me apoiar em bons autores cedo. Então, eu acho que eu nunca fui um líder, né, assim, né, da minha época. Eu sempre tentei estar um pouquinho na frente, sabe? Então, assim, quando eu comecei a ter posição de liderança, não era errado bater na mesa, não era errado berrar, não, tô falando sério, tá, cara? Eu comecei a trabalhar com 15, eu tô te dizendo o seguinte, ali no ano 2000, um dono de empresa, um líder, berrar com um funcionário não era uma coisa assim rara, não era uma coisa incomum. Xingar, né, falar que o cara é incompetente, cara, não era, eu passei por isso, eu fui alvo desse tipo de coisa, né, cara, e assim, era uma coisa meio, tipo assim, todo mundo achava meio normal, lembrar que a ditadura acabou nos anos 80 no Brasil, né, cara, então isso perdura na sociedade um tempo, né, mas então eu fui líder cedo, com 21 ali, eu já tinha posição de liderança, já tinha equipe, né? Então eu nunca fui esse líder, nunca fui um líder que berrou, eu nunca fui um líder que. Tá? Mas eu era um líder que acreditava na presencialidade, eu era um líder que acreditava em horário, em ponto, em férias, 13º, em estruturas hierárquicas. Eu acreditei nisso, cara, né? Principalmente no começo ali, era isso que tinha, né? Eu acreditei que o meu líder sempre estava certo. Então, assim, né? O cara é meu chefe, ele deve saber o que tá falando, né, cara? Então, assim, para uma transição que hoje, assim, cara, a coisa que eu mais falo para as minhas equipes é: não faça algo porque eu mandei. Não. Eu pedi para você, se você, ao fazer, achar que isso não vai dar certo, você me liga, você pensa, você faz de outro jeito, me conta que fez de outro jeito, porque tudo que eu quero é que dê certo. Então, assim, o nível de autonomia que as pessoas foram conquistando e que acontece na sociedade hoje é totalmente diferente, né, cara? Não tem nada a ver com o que era, né? Então, assim, mudou muito, né? Assim, o jovem é muito diferente, né? O jovem que a gente contrata hoje é muito diferente. Ele tem, ele precisa ter senso de pertencimento, ele precisa ter clareza de onde ele está. Isso mudou demais, né? O professor, pegando o gancho nesse tema, o professor falou, usou um termo, salário emocional, para essa geração Z, né? Cara, é sensacional isso, Marcelo. Salário emocional, cara. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei disso na coluna há uns dias aí. Cara, salário emocional é uma coisa muito interessante. É um termo desses que as pessoas precisam entender o que significa. A administração é muito cheia de modismos, né? Então, cada hora vem uma coisa e tal, mas tem realmente alguns desses modismos que se tornam conceitos, né? E isso, essa história tem esse potencial, sabe? Vê, o salário que se paga, né? A geração Z exige o salário emocional, e hoje 30% da força de trabalho no Brasil é geração Z, e eu imagino, você deve ter essa informação melhor do que eu, que o percentual de geração Z em times tech deve ser maior ainda, né, cara? Deve ser maior ainda. Então, assim, esse cara, você paga um salário para ele, ele vai trabalhar e tal, ele tá feliz e tudo bem, mas, amigo, se ele não for bem tratado, se ele não for reconhecido, se ele não for respeitado, se ele não entender por que ele está fazendo uma determinada coisa, cara, ele, ele te nega o principal. Ele vai trabalhar, mas ele te nega o principal. Ele deixa de te entregar criatividade, comprometimento. Cara, quando a tua equipe deixa de te entregar criatividade e comprometimento, acabou.
você não tem mais nada. Então, eu acho que isso é um ponto. Pagar esse salário emocional, e eu vou te dizer uma coisa, cara. Só tem um sujeito que é capaz de pagar o salário emocional, é o líder. Cada líder deve pagar o salário emocional do seu colaborador um a um. Ah, mas eu tenho 20 pessoas. Que bom que o mês tem 22 dias úteis. Você tem um dia para dedicar ao salário emocional de cada uma das suas pessoas. Ah, mas eu tenho 30, divida em períodos. Na boa, cara, não reclama. Tem um negócio que eu falo em aula de liderança, Marcelo, que é legal da galera ouvir. Antes de sentar na cadeira de líder, você desejou ser líder. Então, meu amigo, você precisa fazer isso direito. Pagar esse salário emocional é uma dessas coisas. Isso é respeitar o teu cara, é olhar ele no olho, é saber para onde ele vai, saber do que ele tem medo, saber qual é a perspectiva que ele está buscando. É isso, cara. E o líder hoje, né, professor, eu vejo assim, eu enxergo, né? Hoje o líder ele tem um desafio, que é o desafio de dar o propósito para a equipe. Não basta você dizer o que e o como, ajudar a equipe a achar o que e o como. Agora tem o porquê. Por que que a gente está fazendo isso? Tá, mas a gente precisa para tal direção, mas por quê? Né? Cara, E aí o porquê é amplo, né, cara? E aí o líder tem esse desafio de trazer o porquê para a equipe, e isso é um fator para o líder mover gente, né? Para o líder movimentar a equipe, né? Cara, tem um negócio que tem um professor da FE, USP de São Paulo, que eu gosto muito, chama-se Joel Dutra. Ele, uma vez eu o vi lecionando sobre liderança, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou: ó, sabe que tem uma coisa que você consegue estimular desempenho com meta, com remuneração, com recompensa, você consegue, é possível fazer isso. Mas é curto prazo. Então, é um bônus aqui, é não sei o que ali e tal, não sei o que. Tá, mas isso é uma liderança transacional. No médio prazo, o que faz uma equipe perdurar e existir, ser boa, é o transacional, é o querer jogar junto, é o querer construir, é a superação de desafios que é construída coletivamente. É isso, cara, não é outra coisa. Então, assim, verdadeiramente eu te digo que é, é, o líder que conseguir entregar essa clareza de propósito para sua equipe, ele está no caminho muito certo, cara. Muito certo. Sim, sim. E tem alguns atores que abordam isso, né, professor? Tem o Simon Sinek, né? Ele é autor Bom, cara. e Find ele your why, né? traz isso. Ele traz algumas abordagens aí nesse sentido de o porquê, né? O propósito. Então é uma característica que o líder vai ter que ter cada vez mais, né? Professor, E é legal, desculpa te interromper, Marcelo, mas é legal ter uma fala para a galera que, assim, não tem mistério nisso, sabe? Assim, o líder que está ouvindo a gente está achando que isso, pô, mas isso é complicado, como é que eu vou fazer? Cara, não. Deixa eu te dizer, se você estiver genuinamente interessado na sua equipe, se você realmente quiser fazer isso dar certo, cara, assim, ó, uma conversa bem organizada, olho no olho. Claro, tem técnica, Marcelo é um sujeito super preparado aí para que tem indicadores, a gente já olhou isso junto, eu fiquei super impressionado com as suas construções, mas eu acho que é isso que te faz especial. Você tem a técnica, você tem os indicadores, você tem a performance, você tem a base estruturante, mas você tem o principal, que é o olho no olho, o respeito individual. Isso daí é vital, cara. perfeito, professor. E vai de dica para a galera que tá nos assistindo, né? O líder, basta ele ser transparente com a equipe dele, né? Ele apresentar, ser honesto, ali, ser transparente, se comunicar bem com a equipe, onde que a equipe precisa ir, o porquê que a equipe precisa ir naquela direção, olho no olho, chamar, né? Chama o profissional ali, chama ali a pessoa, troca uma ideia com ela, faz o alinhamento de expectativa, vê, né, como é que ela tá, o que que ela pensa, o que que ela imagina para o futuro dela, né? Professor, seguindo nessa linha, como que nós, como líderes, né, e para a galera que está assistindo, a gente poderia lidar, a gente pode lidar nesse sentido com a geração Z,
Porque, como o professor falou, tem o salário emocional, tem alguns aspectos que são mais específicos da geração Z, né? Cara, geração Z é um tema bem legal, assim, exige bastante atenção, exige que o líder se interesse por entender o que é isso, principalmente se ele não é da geração Z. É, tem, assim, tem pontos, né, da geração Z que merecem atenção. O primeiro deles é que, assim, é uma geração digital first, né, que nasceu com o celular na mão. Isso é um negócio, cara. Então quer dizer que esse cara, ele nasceu com acesso a muita informação, ele sabe das coisas, ele não é enrolável. Esse é um negócio interessante, ele não é enrolável. Segundo, que ele não tem essa pressão da hierarquia. Então, assim, quando eu te falo, assim, eu gosto de pensar, pelo menos, que eu busco uma certa humildade intelectual para reconhecer que eu estive num contexto de liderança autoritária, fortemente apoiada em hierarquia, que hoje eu não estou mais nele. Mas eu reconheço que eu estive nesse contexto. Esses caras não estiveram nesse contexto. Então, quando eles veem uma pancada na mesa, eles não entendem. Eles não entendem. Para eles, é um nível de violência que é impensável. É uma coisa que esse cara tá louco. Esse cara tá precisando de médico. Tá doido. Isso nunca mais vai acontecer comigo. Se esse cara tiver opção financeira, ele deixa a empresa no dia. Ele não fala tchau. Só não volta, né? Então, essa é uma coisa bem importante. Então, lidar com a geração Z, lidar com um reparadigmar ali, né? Um olhar para um cara que você não conhece. Então, exige humildade intelectual desse líder para falar, cara, eu não sei lidar com isso aqui. Como eu faço? E aí precisa estudar esse negócio, precisa se aprofundar, precisa levar a sério o desafio. Né? Tem uma coisa isso é uma coisa que eu sempre falo, cara. Cara, você pode resolver qualquer coisa, desde que você leve a sério o desafio. Se você fizer um negócio mais ou menos ali, não, vamos tentar. Não, ó, você quer entender geração Z? Vai ler sobre isso, conversa, tira as amarras, tira a venda dos seus olhos e olha para as pessoas como elas são. Então, esse cara, ele, né, assim, leia qualquer. Escreve aí. Para entender a geração Z em qualquer buscador. Eu vou te dar três documentos aí escritos por consultorias especializadas, dando várias características. Para eles, esse tema que você trouxe do porquê é totalmente relevante. Os caras querem o porquê. Se você não der o porquê para ele, vai embora. Essa coisa do emprego da vida inteira, geração Z, cara, emprego da vida inteira. Então, brother, eu vou enjoar de você, você vai enjoar de mim, não tem esse negócio. Muitos não querem ter carro. Muitos não acreditam que são capazes de comprar uma casa. Tem duas coisas. Tem o cara que olha para o quanto ele ganha e fala, cara, não vai dar para ter uma casa. E tem outro que fala, cara, dá para ter uma casa, mas eu não quero. Para que eu vou ter isso? E essa é uma outra coisa. Tem uma parte grande da geração Z, principalmente a bem-sucedida, que é bem formada financeiramente. Então, cara, esse ativo deprecia, hein? Se eu puser essa grana no mercado financeiro, entendeu? Tipo assim, sabe assim? Então são, né, assim, por que é importante entender isso? Porque é o seguinte, a história de que ou faz ou eu te demito, o cara fala assim, sério que essa é a ameaça que você tá fazendo pra mim? Que você me demite? Cara, faz isso agora, me faz esse favor. Acabou a conversa. 5 minutos, entendeu? Então, é preciso entender que a farinha é outra. Né? Faria outra. Sensacional, professor. Sensacional. Professor, que papo, hein? Que papo incrível. O professor, como sempre, me surpreende. Sempre é um papo muito bom, é uma conversa muito boa. Para quem está nos assistindo, eu sei que vai aprender muito, mas eu sempre aprendo. Cada papo, cada conversa que eu tenho com o professor, eu estou sempre aprendendo algo novo, né? E para a gente fechar, professor, eu gostaria que o professor desse uma dica, aquela dica matadora para quem pensa em ser líder. Isso para qualquer geração, né? Quem é mais velho e ainda não é líder, mas gostaria de ser, ou quem é mais novo também, o que o professor dá de dica? Boa. Primeiro eu quero te dizer que é mútuo, tá, Marcelo? Tenho uma admiração gigante por você também. Você é um gigante, cara. Eu já falei, eu, eu quero que quando você virar CEO, quando você fizer a sua primeira empresa unicórnio, você fala assim, pô, meu amigo, eu vou botar no currículo lá. De verdade, você é um sujeito que eu admiro valendo mesmo.
Cara, dica para uma pessoa que quer se tornar um líder. Então, assim, examina o teu desejo. Essa é a primeira coisa que eu falo. Examina o teu desejo, se você realmente quer ser líder ou se você só quer ganhar mais. Que essa é uma confusão que custa caro para todo mundo. Custa caro para você e para sua equipe. Você pode ganhar mais sendo um técnico mais competente, fazendo coisas mais difíceis em empresas maiores, fazendo um freelancer, construindo uma reputação de atuação em linguagens que tem menos competição, entende assim? Você pode construir mais dinheiro para sua vida com outras estratégias que não passem pela premissa de se tornar um líder. Isso é bem importante. Essa é a primeira coisa. Examina o teu desejo. Em desejando ser líder mesmo, respeite esse desafio. Aí você precisa estudar mesmo, não é pouquinho, é valendo. Isso significa fazer um curso nessa área, isso significa ler sobre esse assunto, isso significa conversar com outros líderes, significa falar o seguinte, cara, porque a premissa de entrega muda muito. Enquanto você é um técnico, você faz o troço. Depende da sua inteligência, da sua capacidade de ouvir a demanda e de entregar a demanda. Quando você lidera, você precisa saber fazer. Eu tenho sócios médicos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei para eles, assim, galera, assim, ó, se eu me ver daqui a 2 anos, né? Isso foi quando a gente fundou a empresa, a escola hoje está fazendo 3 anos, inclusive. Se eu me ver fazendo entregas operacionais daqui a 2 anos, está errado. Está errado. Por quê? Porque significa que eu não estou ensinando as pessoas a fazerem, significa que a gente não está crescendo. Isso é muito importante. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de fazer. A tua equipe precisa fazer. E aí, você não vai poder pôr a mão. Você vai dizer, não, agora está difícil, deixa comigo que eu resolvo. Eu tenho muita experiência em vendas, né? Então, essa expressão que vocês usam em tech, perder um bom programador, ganhou um mau gerente, é verdade na venda. Perder um bom vendedor, ganhou um mau gerente, ganhou um mau líder de vendas. Isso é super verdadeiro. Por quê? Porque o mau líder de vendas, ele vai lá e fala o seguinte, não está vendendo, eu vou para a rua. E aí ele vai lá e ele resolve mesmo. O que acontece com a equipe? A equipe fica desmotivada, se sentindo pequena, né, assim, não desenvolveu criatividade e ele fica sobrecarregado, né? Então, examine teu desejo, respeite o desafio, construa esse perfil, sabendo que, para fechar, liderança se aprende. Liderança se aprende. Liderança não é característica inata apenas. Ah, não, mas tem o cara que nasceu feito. Tem o cara que sabe conversar, tem o cara que, né, constrói skills ali de relacionamento que constroem ali um perfil de liderança para o sujeito. Ok, acredito nisso. Mas se você disser, eu quero aprender isso daqui, é possível. Muito mais difícil, por exemplo, aprender a ser empreendedor, que significa assunção de risco, que significa, né, assim, propensão ao erro, aceitar o erro, aceitar perder dinheiro. Isso é um negócio que é mais difícil de ensinar, né? Liderança não. Que show de bola, hein, professor? O professor matou ali quando o professor falou liderança se desenvolve. Eu acho isso sensacional. E eu concordo plenamente. E que dica, professor, que dica, enfim, é valiosíssima, né, para a galera que está assistindo aí o nosso episódio. E, professor, muito obrigado por participar, tá, dessa conversa com a gente. Como eu falei, muito valioso, como sempre. Eu aprendo muito com o professor. Então, eu agradeço demais, tá? Conta comigo sempre, Marcelão. Vamos em frente. Desejo Obrigado, muito sucesso ao canal, que seja longevo, que ajude muita gente a se desenvolver. Maravilha. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Valeu.